A pessoa que eu vou chamar, que é a Ana Clay, gente, eu como publicitário, essa pessoa tem uma bagagem, assim, gigantesca. Na hora que eu li o currículo dela aqui, eu falei assim, eu não vou falar o nome dessas agências, não, porque todo mundo já conhece, assim, as maiores agências do Brasil. Ela está há 14 anos já nesse mercado, né? Então, assim, tem uma bagagem super legal e aproveitem essa bagagem. A gente está trazendo, gente, ela é responsável por Creators Operation Manager da CapCut no Brasil. Acho que a gente fala tanto de CapCut dentro da associação, a gente fala tanto de edição de vídeo, e que vídeo já é a nossa realidade, que é super legal trazer a Ana para falar. Então, Ana, fique à vontade. A gente aqui é sem cerimônias. Então, palmas para a Ana, gente. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Tudo certo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui nesse sábado de manhã, friozinho, né? Então, pessoal, só me apresentando aqui um pouco mais, né? Aqui estão, né, as empresas onde eu já trabalhei, DM9, W3 House, JCom, trabalhei no Twitter durante um bom tempo. E hoje estou no CapCut, já trabalhei com todas aquelas marcas e muitas mais, vários segmentos de... Sim, muitas das redes sociais, né? Trabalhei com o Orkut, que, né, denuncia a idade, o YouTube, o Google, o TikTok, enfim, né, e várias marcas de consumo, aí, enfim, de todos os tipos de produtos que vocês podem imaginar. E bastante, ou com social media, né, fazendo conteúdo para essas marcas, ou com criadores, que foi onde, né, eu me especializei desde 2010, que eu trabalho com criadores de conteúdo, então desde lá que tudo era mato, e realmente só existiam blogs naquela época, né, as redes sociais nem eram ainda, né, a gente nem tinha influenciadores, esse tipo de coisa, então eu vi todo o mercado mudar até chegar ao que a gente tem hoje. Então, aqui entrando já no nosso conteúdo, eu vou falar para vocês um pouco sobre edição, né? A gente vê muitas vezes a edição só como uma ferramenta, ou talvez a parte chata na hora antes de publicar um conteúdo, ou é só aquela parte de vou grudar um vídeo no outro aqui, porque eu já tenho o que eu vou fazer na minha cabeça. Mas, na verdade, a edição é a hora de montar o seu storytelling. Através da edição, você vai contar aquilo que você quer contar para o seu espectador. Você vai passar sentimentos, você vai colocar a sua identidade ali na hora da edição. Então, ela tem que ser tratada como algo importante, né? A gente tem até, por exemplo, alguns filmes em que fazem uma versão Director's Cut, porque é o diretor ali fazendo o olhar dele e a edição dele. Então, para você ver como uma edição muda, você pode, muitas vezes, pegar um conteúdo seu antigo, que não performou muito bem, e repaginar ele só mudando a edição, e ele vai ser um conteúdo completamente diferente e, de repente, pode viralizar só porque você mudou a maneira como você começou o vídeo, ou a maneira como você colocou cor no vídeo, acrescentou alguma coisa através da edição. Então, a edição é a hora de montar a história como você quer passar para as pessoas. Né? Então, é o momento de você direcionar para que público você quer, com que público você quer falar. Então, por exemplo, se você vai editar um vídeo que é para um público infantil, ele vai ter uma cor muito mais forte, ele vai ser mais colorido, ele vai ser muito mais dinâmico, os cortes vão ser mais rápidos, diferente de se você está fazendo uma coisa para um público mais velho, ou se você está falando de alguma coisa, de um assunto muito mais sério, por exemplo, né? Você tem o sentimento que você quer passar através da edição, então o filtro que você escolhe, ele vai dar um tom do sentimento que você quer passar. Se você está, por exemplo, no Museu do Holocausto, você vai editar esse vídeo passando um sentimento diferente do que se você estivesse na Disney, por exemplo. Né? Então, você tem isso também. Você tem a parte da estética, né? Então, os filtros que você coloca, se você coloca stickers, se você coloca memes, se você coloca uma fonte específica, e aquela fonte sempre vai lembrar você, porque você sempre vai usar aquela mesma, uma cor. Então, através da estética, você consegue montar o seu
a sua marca mesmo ali dentro, né? E através desses recursos de estética na edição, você se faz reconhecível, né? Tem muita gente que você já abre um vídeo e você sabe que é daquela pessoa, porque ele está editado com uma cor, com uma fonte, de uma maneira que aquela pessoa sempre faz. Você tem, obviamente, a narrativa, né? De que forma você quer contar aquela história. E você tem o canal. Então, se você vai editar por Instagram, às vezes é diferente de você editar para o TikTok, que é diferente de você editar um vídeo para o YouTube, por exemplo, né? Então, dependendo de onde você vai colocar aquele vídeo, tem maneiras diferentes de você contar essa história também. E uma coisa super importante, principalmente nessa era de vídeos curtos, né? E principalmente quando a gente fala, por exemplo, de TikTok, que está todo mundo tentando se adaptar e tentando entender essa ferramenta, e tem que entender porque, né, está crescendo muito e tem muita gente lá e tudo mais, e é uma ferramenta que beneficia muito os criadores de conteúdo, que a gente tem que pensar no entretenimento. Mas quando a gente fala de entretenimento, não é só sobre você ser uma pessoa extrovertida ou você dançar, cantar, pintar, fotografar, qualquer coisa do tipo, né? Quando a gente pensa em entretenimento, a gente vai logo pensar nessas coisas que são mais ligadas à arte, ao humor e tudo mais. Mas não é só isso. A gente tem que pensar também no entretenimento do olhar do espectador. E aí que entram também os recursos de edição. Então, se você usa os recursos de edição para você entreter o olhar do espectador, seu vídeo fica muito mais dinâmico, fica muito mais interessante, você consegue prender a audiência. Nesse momento em que as pessoas têm uma gama absurda de conteúdos para assistir o dia inteiro e tem milhões de conteúdos sendo colocados em todas as redes sociais, nesse momento aqui que eu estou falando, a gente precisa se destacar. Então, tem muita diferença, por exemplo, e eu vou mostrar alguns exemplos de vídeo, por exemplo, se eu estou falando com vocês parada na frente de uma parede branca e é o vídeo inteiro daquele jeito, sem corte, sem nada, pode ser o assunto mais interessante do mundo. As pessoas ali nas redes sociais, elas estão ansiosas, elas vão passar, provavelmente. É muito difícil de você reter a audiência. Mas já se você fala, uma parte olhando para cá e depois olha para cá, ou tem algum zoom na sua cara, alguma coisa assim, isso já ajuda a entreter o olhar do espectador e fazer com que ele se prenda um pouco mais naquele vídeo que ele está assistindo. Então, podem ser pequenas coisas, não precisa ser uma edição super, hiper mirabolante. A edição pode ficar muito mais interessante se você coloca pequenos recursos que vão entreter o olhar do espectador. Deixa eles estão... Boa. Aí eu já mostro alguns exemplos para ficar mais claro para vocês. Entretenimento. Boa. Vamos ver se o som está indo, então. Essa daqui é uma edição bem avançada, né? Mas é super interessante porque assim esse chefe ele adapta muito para as redes sociais que ele está fazendo. Então, eu conheci ele no Facebook, por exemplo, os vídeos dele no Facebook, além de obviamente serem na horizontal, eles têm muito mais tempo. Então, obviamente, a pessoa que está ali no Facebook, ela tem essa disposição de assistir vídeos mais longos, então a gente acaba assistindo aqueles vídeos que são mais satisfatórios, então ele fica um pouco mais de tempo ali cavando chocolate, etc. Mas quando você assiste, por exemplo, no TikTok, no Instagram, são esses vídeos muito mais rapidinhos, muito mais dinâmicos que ele faz. Aqui tem alguns exemplos do básico ao avançado do que eu estava falando, de como você coloca pequenos recursos de edição para você trazer esse entretenimento para o olhar. Vou te mostrar como eu tava antes de começar a gravar esse vídeo. Eu tava sentada no chão do meu banheiro. E esse aqui era o meu estado. O lugar mais difícil pra gente estar é no meio. Você não é mais a pessoa que você era, mas também ainda não é a pessoa que queria ser. A vida que você levava já não faz absolutamente o menor sentido. Mas você ainda não criou uma nova vida e você ainda não vive outras coisas. Esse meio do caminho é muito assustador. Eu cortei os vídeos, tá? Pra gente não
prolongar muito aqui com eles. Mas aqui um exemplo bem claro daquilo que eu estava falando, né? Ela colocou o celular na frente dela e gravou tudo de uma vez. E depois, na edição, ela aproxima, ela faz uns cortes. Na hora que ela fala ali no começo, ela não precisava mostrar a foto dela chorando no banheiro. Mas a gente tem essa coisa muito visual na nossa cabeça, né? Eu acho que principalmente o brasileiro tem isso, né? A gente quer ver. Quando você está falando, você está contando uma fofoca de um amigo, uma fofoca do trabalho, você fala, me mostra porque eu quero colocar uma cara aqui no nessa coisa que eu estou pensando. É a mesma coisa no vídeo. Quando você vai falar, por exemplo, você vai falar de um monumento que você visitou, de algum lugar que você foi, de uma comida que você comeu. É muito diferente você só contar e você mostrar, né? Então, você usando esse recurso de tela verde ou só editar mesmo e mostrar aquilo que você está falando, já dá esse aspecto muito mais... faz com que a pessoa se entretenha muito mais e fique mais propensa a assistir o seu vídeo até o final. O próximo exemplo. As a Brazilian, it is my duty to inform you that this is not math-confused lady. No, 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 no. She's iconic, and I'm gonna tell you why. It is because she is Maria de Nazaré Esteves Tedesco, and she's one of the most iconic villains of Brazilian television, baby. That's just it. That's it. She is part of Lady of Destiny, a soap opera in Brazil. Here's the plot. This woman had this girl. This girl name is Lindava. Nazaré killed her own husband, kidnapped Lindava, and raised Lindava on her own. And anyone who tried to interfere would end up, dead. Now, let me tell you something. I was more afraid of Nazaré than I was afraid of the boogeyman growing up. So next time you're using the meme, remember that you're not using math-confused lady. You're using Maria de Nazaré Esteves Tedesco, and that's powerful! Esse é um ótimo exemplo disso que eu estava falando, né? Imagina se ela estivesse falando tudo isso sem mostrar quem é quem. Você ia querer ver, né? Faz muita diferença se você não vê. So if I do not find somebody I'll grow up in society, listen, swing, that's me, simply, and up and down the city, so I'll try to put my money in my shoes. Aqui uma série de edições muito mais avançadas, né, truques de edição, mas que se você começa a praticar e aprender certas coisinhas, então ali no final, né, eles jogando o Coliseu ou passando por cima da Ópera de Arame, isso dá essa mágica, né, no seu vídeo e faz com que as pessoas se interessem um pouco mais por ele. Então, assim... tudo no CapCut. O arroba desse criador é Filme Épico e ele ensina todos esses truques de edição no perfil dele. Ele também participa, faz bastante dos nossos tutoriais dentro do perfil do CapCut. Então ele o arroba dele vai estar marcado lá também nos nossos posts. Mas é isso, assim, você aprendendo esses pequenos truques, e edição é muito sobre praticar, né? Não adianta você ver 1000 tutoriais e fazer cursos. Tem cursos muito bons e é super legal fazer, mas se você não praticar junto, não adianta, né? Você tem que fuçar mesmo, você tem que ir atrás. E a edição também é uma forma de você se expressar, né? Como eu falei, é uma forma de você criar a sua identidade, né? Como eu falei, você coloca um filtro, você coloca os seus stickers, você coloca um tipo de fonte, que é o tipo de fonte que você sempre vai colocar. Enfim, né? A edição pode transformar a forma como você conta a história e pode transformar a forma como você é visto pelas pessoas. Porque hoje a gente tem muita gente fazendo exatamente o mesmo conteúdo. Então, a edição pode ser uma forma de você se diferenciar e contar isso de uma forma diferente. Quem lembra? Atenção, galera que começou a me seguir quando eu tava em Marrakech, eu vou aparecer numa realidade completamente diferente, viu? É meu quarto. Então, eu sei que a gente precisa conversar, né? Minha realidade é essa bem aqui. Meu quarto é um chiqueirinho, mas pelo menos esse tapete é de Marrakech. Quem não é chique não sabe o que é isso. Então, bora fazer... Gente, que calor. É difícil ser chique aqui. Ainda mais com essa luz e aqui mais pro Nordeste.
saúde. Se eu estou tendo problemas com jet lag, vá lá, respeite a minha fama. Boa noite. Obrigada por ter do que eu. A Tainara Ogê, ela construiu o público dela através do formato de edição. E nem era uma edição que ela fazia num app, era uma coisa que ela fazia ali diretamente no Snapchat. E ela ficou conhecida por isso, né? Tinha muita gente abrindo a câmera e falando sobre o seu dia a dia, mas a forma como ela fazia foi o que chamou a atenção das pessoas e fez, né, ela ser o que ela é hoje, com milhões de seguidores, enfim, né? Enfim, tendo tudo que ela conquistou, né? E aí você vê pequenos recursos. Então, quando ela fala bastidores, ela coloca um filtro preto e branco. Aí tem um suspense, ela coloca uma musiquinha de suspense. Então, pequenas coisinhas que ela fez com que... e ninguém fazia isso na época, né? Então, você se diferenciar dessa forma pode ajudar bastante. E aqui a gente tem uma criadora que também faz isso muito bem nos dias de hoje, mas aí de uma forma super avançada e tudo no CapCut. Você sabe por que a gente associa canja de galinha com comida de doente? Tem uma história. Os doentes sempre tiveram regalias e cuidados durante toda a história. Ali nos anos 1900, mais ou menos, as pessoas doentes eram as únicas que podiam comer galinha. Porque a galinha era um alimento muito caro naqueles tempos. Então pensa só, tinha que valer a pena, tinha que ser pra quem precisava ficar saudável de novo, né? Foi nessa época que a canja foi criada e se tornou uma receita clássica pra tratar alguém que tivesse de cama. Certas coisas não mudam, mas eu amo canja de galinha, gente. Mesmo quando eu tô bem, não sei vocês. Deixa aqui nos comentários. E lembra de me seguir se você chegou até aqui. A Maria, ela traz curiosidades, né, da vida, do mundo, história das coisas, por que cadeira chama cadeira, por que a gente fala tal coisa. E ela poderia contar isso parada na frente de uma parede branca e acabou, mas aí ela escolheu essa linguagem de edição que fica muito mais divertido da gente assistir. Mais um dia dessa mulherzinha chata me enchendo o saco. Ai, tá aqui. Eu tento evitar o contato visual, mas ela é o quê? É insistente, é chata, é insuportável. E sinceramente eu não sei mais o que fazer com essa lambisgoia. Eu acho que o único jeito mesmo é demissão. Bom dia, seus calabreso. Ignorem a cama bagunçada e foquem na minha beleza. Eu sou realmente muito lindo e chamo atenção, mas também não precisa ficar colocando esse flash na minha cara, né, Zé Ruela? Estamos indo no mercado comprar umas paradinhas e já peço oração, porque é minha mãe que vai no volante. Tô zoando, coroa não leva pro coração, mas agora sem zoeira até tentei dormir no caminho, mas minha mãe parecia que tava carregando o boi no banco de trás de tanto que a carroça chacoalhava. E aí esses pequenos recursos também fizeram com que a gente pudesse trazer personagens, né? A gente tem vários recursos de IA, onde a gente pode trazer, né, coisas diferentes para os nossos vídeos. A gente tem esses recursos de voz, né? Então, assim, se a gente mesmo não quer aparecer, né? Eu sei que, né, muita gente às vezes não quer ficar se filmando e tal. A gente tem esses recursos de voz que ajudam bastante a gente a construir conteúdo. E agora entrando um pouco mais, falando especificamente um pouco mais sobre o CapCut, né? O editor de vídeo completo e gratuito para todos criarem qualquer coisa em qualquer lugar. Essa é praticamente o nosso Mouro ali, né? E a gente fala, né? Ele é completo e gratuito, obviamente, a gente sabe que, né, a maioria das funcionalidades estão se tornando pro, mas não querendo vender assinatura, porque também não preciso fazer isso, mas, né, para vocês é uma coisa que é um investimento, né? É parte do que vocês fazem, então é importante, mas também a parte gratuita, ainda assim, ainda consegue cumprir seu papel e ajudar vocês a editarem bastante coisa. E criar qualquer coisa de qualquer lugar. São infinitas possibilidades na palma da mão, você consegue criar no celular e no computador, então, por isso que você pode estar em qualquer lugar e fazer o que você precisa. Então, por exemplo, vocês estão aqui, a gente vai ter um coffee break, durante esse coffee break você já consegue editar um vídeo, já postar a primeira parte do evento, rapidinho, saindo daqui, indo do Uber, de um lugar para o outro, você já consegue editar e postar um vídeo, então, é muito simples, são infinitas possibilidades, desde melhoras básicas, né, até a estética, a dinâmica, a narração, até recursos mais avançados, e é aquilo que eu falei, quanto mais você pratica, mais você vai encontrar esses recursos avançados e mais você vai encontrar a sua linguagem. E o fato de ter milhões de opções, né, muitas vezes é uma coisa que até confunde a nossa cabeça, né? São tantos filtros para escolher, tantos efeitos, tantas fontes,
Mas isso também é uma coisa boa, né? Quem lembra quando começaram a surgir os aplicativos de edição de vídeo, que a gente tinha ali 1 ou 2 que tinham, sei lá, 3 recursos gratuitos, liberados, e aí todo mundo editava igual, era tudo a mesma coisa, você sabia exatamente de que aplicativo estava vindo. Agora não, você mixando isso aqui, você consegue fazer uma coisa que é só sua, você consegue criar a sua própria linguagem. De qualquer lugar, de novo, porque você pode fazer isso no seu navegador, no desktop, no notebook. Muita gente ainda não sabe que tem o CapCut Pro desktop, e muitos editores costumavam editar com editores, né, mais antigos e cheios de recurso, estão migrando para o CapCut, e a gente tem ouvido muita coisa positiva sobre o CapCut no desktop. Então, também vale tentar, principalmente para quem edita vídeos mais longos para o YouTube, né, você não quer ficar na telinha do celular ali, o desktop é uma boa saída. E para todos participarem, né? Não sei se vocês já viram, a gente tem a nossa aba de modelos, onde você pode encontrar edições prontas, que você só coloca ali seus vídeos, suas fotos, e você tem milhares de opções para você escolher de edições já prontas, e aí fica muito mais fácil, né? Então, assim, por exemplo, você está num lugar e você fez um monte de imagem daquele lugar e você quer postar nos stories, mas você não quer postar um monte de coisa, né? Ficar cheio de pontinho. Você pode simplesmente colocar dentro de um modelo que vai já cortar essas fotos, esses vídeos para você em poucos segundos, e você consegue postar rapidinho ali para as pessoas verem. Mais alguns exemplos que é realmente para todos participarem e tem de tudo. Tem realmente para todos os gostos, todos os estilos de edição, né? Então, desde a pessoa saindo de dentro da galinha, né? Esses aí que são mais melosos, né? Até alguns mais, talvez, interessantes para a gente aqui, né? É isso, você pega as suas imagens que você fez numa viagem, você coloca num modelo desse e você, em segundos, tem um vídeo pronto, bem editado e tudo mais. Normalmente, 99% das vezes, você consegue mudar aquele texto que apareceu no começo e escrever o que você quiser. Por exemplo, um dia no Rio, sei lá, né? Qualquer coisa que você quiser mudar. Vambora! Esse é um estilo muito comum entre os jovens, né? A galera mais jovem gosta de postar no TikTok, a gente chama isso de biscoitagem, ou cookie, como a gente fala porque parte do nosso time é chinês, então a gente chama de cookie para eles, mas é puramente uma biscoitagem ali, né? O cookie ou show-off, que a gente fala, e, né, muito popular entre os jovens, muito grande nos modelos também. A gente também tem os memes, né? Então, muito fácil de você pegar simplesmente uma imagem que está viralizando ou uma imagem qualquer, por exemplo, essa do cachorro, inserir qualquer frase engraçadinha que você quiser ali e colocar o fundo que você quiser. Você consegue transformar um meme no contexto que você precisar e fica muito fácil de você editar. And with that, the 2023 season comes to an end. Os famosos recaps. Imagina parar para editar tudo isso aqui, você consegue fazer em um segundo só colocando nos modelos. E até mesmo as marcas, né? Imagino que deva ter gente aqui que tem agência de viagem ou que tem, né, alguma empresa, também ajuda muito na hora de fazer os seus vídeos promocionais. Aqui a gente tem o exemplo de um modelo que foi usado para um evento, então acabou o evento, em um segundo você já consegue postar ali um vídeo legal sobre esse evento.
você consegue fazer anúncios de loja aberta, por exemplo. Da campanha da Shell mesmo, né, voltado para família, casal. Todos os momentos que passamos juntos, não dá pra esquecer. Não estamos sós entre nós, primeiro vem você. E esse foi o modelo de final de ano que o Bradesco fez. E, né, gera tudo isso para, né, colocar para as pessoas poderem pertencer, né? Então você tem tendências que as pessoas querem participar e às vezes elas não sabem como criar um vídeo. Então os modelos ajudam muito elas a conseguirem estar dentro das trends, só que sem precisar ter todos os recursos, né? Ou saber editar, ou saber captar e tudo mais. E aí uma coisa interessante que muita gente ainda não sabe ou não percebe é que muitas trends também saem do CapCut, né? E a gente tem, para quem não sabe, o CapCut é da mesma empresa do TikTok, eles são apps da mesma, né? A ByteDance, a dona do CapCut e do TikTok, então a gente tem uma integração muito boa. E também, né, claro, mesmo se não fosse na mesma empresa, teria uma relação importante de qualquer forma, justamente porque a gente tem muitas tendências que saem do CapCut e estouram no TikTok, e a gente tem tendências que estouram no TikTok, que a gente tenta fazer com que essas tendências virem modelos para que muito mais gente consiga participar e a gente aumentar essas tendências. Aqui, alguns exemplos disso. Provando que tudo pode sim ser capa de álbum. Essa foi uma tendência que nasceu no CapCut, estourou no TikTok. E é isso também, né? Uma forma de, eu tô sem criatividade, não sei o que postar, não tenho nenhum assunto guardado ali, eu posso dar uma olhada naquilo que é tendência e isso você pode fazer através dos modelos do CapCut também. Esse é um tipo de tendência que pode vir tanto de um lado quanto do outro. Então, esse tipo de modelo ele pode surgir tanto do lado do CapCut quanto do lado do TikTok. E acho que essa daqui foi a nossa maior tendência, né? Ninguém aguentava mais rolar o feed e essa música começar de novo, que todo mundo usou. Mas é uma edição super difícil de fazer e você consegue fazer em segundos através dos modelos. E aí você também tem a questão de acessibilidade, né? Você colocar legenda nos seus vídeos, ele ajuda, né, não só para acessibilidade, mas também porque muita gente tem esse comportamento de assistir as coisas sem estar com o volume ligado. Então, se uma pessoa está no metrô, se uma pessoa, até mesmo em casa, né, muita gente nem liga o som do celular mais. Então, quando você legenda seus vídeos, tem muito mais chance das pessoas pararem para assistir. Eu mesma tenho esse comportamento, né? Quando eu estou assistindo coisas no Reels, no Instagram, por exemplo, nos Stories, eu sou muito mais propensa a parar para assistir o story da pessoa inteiro se ele está legendado, do que se eu ficar tentando fazer leitura labial. Então, a gente tem vários recursos ali de legenda muito bons, e que pegam muito bem, né, o português, o que a pessoa está falando, com vários estilos e tudo mais. E também, né, uma forma de entretenimento do olhar, né, aquelas legendas piscando fazem com que você fique meio vidrado ali no vídeo, né, e queira assistir. Então, é uma outra maneira de você conseguir prender as pessoas ali para assistir seu vídeo. E aqui eu vou trazer algumas ferramentas que talvez você não conheçam. A gente tem muitas ferramentas dentro do CapCut e muita gente acaba não explorando algumas certas abas. Então, tem algumas que, quando eu falo para as pessoas, elas falam, nossa, não acredito que tem isso, nunca tinha visto.
A gente tem várias ferramentas de inteligência artificial, né? Isso está crescendo muito e a gente está procurando aprimorar isso sempre. Então, uma delas é a mais comum, que é o efeito em imagens. Então, tem alguns efeitos já prontos para você virar uma pessoa dos anos 20, para você virar um personagem de videogame, para você virar uma pintura específica. Isso tem um monte, mas também tem o prompt aberto. Então, você pode escrever o que você quiser e você pode criar seus próprios efeitos, criar novas coisas. Um que muita gente nunca viu que tem é a fonte. A gente também tem fontes criadas em IA. Então, você pode colocar, por exemplo, aqui, como eu pedi para o prompt, para escrever CapCut numa nuvem Cumulus, branca e fofa. E aí ele gera a palavra exatamente seguindo aquele prompt que você pediu, que pode ficar muito legal, de novo, para você criar a sua identidade, para você se diferenciar. Você também tem stickers, então aqui é um exemplo muito comum, né, um donut, né, que a gente costuma ver. Mas, por exemplo, se eu quisesse um donut com a cobertura amarela, porque essa é a minha cor e eu vou fazer minha identidade visual dessa forma, você pode criar. Óbvio que a gente tem uma gama de stickers gigantescas ali já pronto no app, mas você pode fazer o seu, que só você vai ter e que aquilo vai ser a sua identidade também. E a gente tem os posters, né? Você também pode criar esses posters de propaganda, se você precisa anunciar alguma coisa. Você, por exemplo, vai vender um curso ou qualquer coisa assim, você pode criar um prompt ali para ele fazer uma imagem, um pôster ali já, o design pronto. Outra coisa que muita gente não percebe que tem no CapCut é o teleprompter. Essa ferramenta em que você coloca o texto que você precisa falar e ele vai passando na sua frente, você já grava diretamente ali, você pode gravar vídeos de 15, 60 e até 3 minutos. Ele tem essa opção de você segurar o dedo e aí você parar e aí você voltar a gravar de novo, porque aí dá para você fazer aquilo que eu falei, então você grava falando um pouco para cá e você para de gravar e você fala olhando para esse lado, você já tem esse corte quase que automático dentro do vídeo, você não precisa nem editar. Você consegue mudar a cor do texto, o tamanho do texto e a velocidade em que ele vai aparecer para você ver o que fica confortável para você conseguir ler na tela. Mas isso é muito bom para quando você tem algum anúncio para fazer, alguma coisa que você prepara, um roteiro e tudo mais. Pode te ajudar bastante essa ferramenta de teleprompter. E ela fica um pouquinho escondida, o layout mudou um pouquinho essa semana, mas ainda fica no mesmo lugar, na primeira tela ali, tem essas várias ferramentinhas ali, que eu também recomendo explorar, porque muita gente não explora essas, e tem várias opções, até de edição de imagem, não só de vídeo, mas o teleprompter está ali. A gente tem as capas também, que muita gente acaba não usando, mas facilita muito. Então, toda vez que você abre um projeto para editar, você tem aqui esse recurso do ladinho, que é a capa. E aí você abre, você tem modelos de capa já pronto, que você pode, né, editar, escrever o que você quiser, mas você também pode... ou você pode subir uma foto externa, então, por exemplo, eu fiz minha capa no Canva ou em qualquer outro lugar, fiz minha capa até no Stories, qualquer coisa, e eu quero subir ali. Você pode fazer isso também. Mas você também pode editar com os recursos diretos do CapCut. Então, você vai em adicionar texto, você tem todas as mesmas opções de texto que você tem quando você edita, você pode criar essa capa como eu fiz aqui, São Paulo vista de cima, e aí o que vai acontecer? Quando você salva o seu vídeo, o primeiro frame do vídeo vai ser essa capa. E é tão rápido que se você der play, você não consegue perceber que ele existe. Mas quando você vai editar a capa no TikTok, por exemplo, para o TikTok principalmente é bom, porque ele não tem opção de você subir uma capa que você quer, né? Então você só tem esses recursos aqui que são meio batidos para você usar, mas desse jeito, quando você coloca para escolher um frame do vídeo, se você coloca o primeiro frame, vai ser a capa que você fez dentro do CapCut, e quando a pessoa assistir esse vídeo no TikTok, ela não vai perceber que ela está ali. Outra coisa é o kit da marca também. Ele fica dentro do espaço da nuvem, ele é um espaço gratuito, e ali dentro você pode deixar colocado
todas as suas coisas do kit da sua máquina. Então, por exemplo, você tem a logo do seu blog, você tem as cores que você normalmente usa, as fontes que você normalmente usa, imagens que você já usa. Então, já fica tudo ali para que cada vez que você edite, você não precisa ficar procurando no rolo da sua câmera. Eu preciso voltar e achar a minha logo, onde é que está ali no rolo da câmera e tudo mais. Então, aqui você consegue deixar os vídeos já prontos. Por exemplo, eu tenho uma assinatura que eu coloco no final de todos os vídeos, ou alguma coisa que eu coloco no começo. Você já consegue deixar dentro do kit da marca, ele fica ali dentro do CapCut, na hora que você for editar, você consegue puxar diretamente, você não precisa, no seu rolo da câmera, buscar. Você tem as pré-definições, planos de fundo, cores da marca, músicas, fonte. Então, você já pode deixar o seu kit da marca pronto, para você não precisar ficar procurando toda vez que você precisa. E uma coisa que eu falo, independente de ser sobre o CapCut ou qualquer outra ferramenta, é que é sempre importante a gente explorar todo o potencial das suas ferramentas de trabalho. Então, por exemplo, vocês que trabalham com blogs, redes sociais, é sempre importante, mesmo que eu não estou no Twitter, eu preciso saber todas as possibilidades que o Twitter poderia me dar, porque, de repente, eu consigo trazer alguma coisa nova a partir disso, eu consigo inovar a partir disso. No CapCut é a mesma coisa, explorar todas as possibilidades que o aplicativo tem, porque assim você vai conseguir ser mais criativo, você vai conseguir se diferenciar. Quando você tiver algum problema, você vai ter mais recursos na sua cabeça para você conseguir sair daquele problema, né, e com maneiras mais criativas. Então, essa aqui é uma frase que eu sempre falo para todo mundo, independente, né, de que ferramenta a gente está falando. Eu acho sempre importante a gente saber todas as possibilidades que a gente tem na mão, para a gente conseguir sair de problemas e para a gente conseguir ser mais criativo naquilo que a gente se propõe a fazer. É isso, muito obrigada. Aqui estão minhas redes, as redes do CapCut, sigam a gente lá. Olá, bom dia. Bom dia. Sou Gabriele. A minha pergunta, na verdade... desculpa. Rota dos Viajantes. E a minha pergunta é o seguinte, é sobre os modelos. Eu percebo que tem vários tipos de modelos e eles surgem toda hora. E eu queria saber, para criadores de conteúdo, há a possibilidade de monetizar se o CapCut tem algum incentivo para que os modelos passem a existir? Como é que funciona isso lá dentro? Sim. Boa, essa é justamente a parte em que eu trabalho. Eu cuido da comunidade de criadores de modelo. Então, assim, é um programa de criação. Então, quando você entra no CapCut e cria sua conta, você não tem essa possibilidade de criar modelo, né? A hora que você exporta o seu vídeo, você consegue exportar para as redes sociais ou para dentro do seu celular. Você entrando no programa de criadores de modelo, né, você aplicando para participar ou entrando através de algumas das nossas agências parceiras, que inclusive os perfis que a gente segue dentro do TikTok e do Instagram são as nossas agências parceiras, então se vocês quiserem entrar em contato com uma delas para entrar através delas, pode fazer isso. Então, assim que a pessoa é aprovada para entrar no programa de criadores de modelo, né, aparece essa possibilidade de postar como modelo quando você termina de editar um vídeo. Aí abre um feed de modelos, você tem acesso à central de criadores, onde você tem um sistema de níveis, e subindo de níveis você pode ganhar vários benefícios, inclusive CapCut Pro permanentemente, dependendo do nível que você está. Você vai ganhando pontos, né, para subir de nível, então tem um sistema de gamificação. E sim, a gente monetiza os modelos a partir da performance dos modelos, do número de exportações desses modelos. Os modelos são monetizados. Então, são monetizados em dólar, vai para dentro, a gente tem uma carteira também, né? Quem é habilitado para ser criador tem uma carteira, onde você vai recebendo o seu dinheiro pelos modelos, e depois você pode fazer um Pix para sua conta, ele transforma automaticamente em reais e tudo mais. Quem quiser participar desse programa e quiser virar criador de modelo, que eu acho super legal, super válido para vocês, até porque vocês já editam também, pode também me mandar uma DM que eu habilito na hora. Eu só preciso do ID do CapCut, que é quando você vai no seu próprio perfil, tem ali o seu nome e aí embaixo tem CapCut ID. Me manda aquele número que eu habilito vocês para serem criadores, quem quiser. Obrigada. Próximo. Vou seguir daqui para trás, pode ser? Olá, dona Marcele.
Oi, eu sou Marcele, do Viciada em Viajar. Eu tenho uma dúvida sobre o uso do CapCut em times, porque, por exemplo, eu tenho duas pessoas que me ajudam nas edições, e aí, por exemplo, você falou da coisa do modelo da marca, né? Das cores e tal. Eu tendo uma assinatura do CapCut, eu consigo fazer com que outra pessoa do meu time, com uma única assinatura, sem eu ter que, né, duas pessoas terem que assinar o CapCut, eu consigo fazer com que ela tenha acesso a esses modelos da marca? Ou, por exemplo, eu comecei a editar um vídeo, mas eu quero que uma outra pessoa do meu time termine de editar o mesmo vídeo do ponto onde eu parei. Eu consigo, com uma única assinatura, fazer isso? Ou, porque é no celular, né? Eu estou em outro lugar. Eu teria que fazer duas assinaturas? Sim. Teoricamente, hoje, você teria que fazer duas assinaturas. A gente tem esse pensamento de estar em desenvolvimento, essa assinatura de equipe, mas vocês, dentro do mesmo espaço da nuvem, você consegue fazer isso que você falou, de colocar o projeto dentro do espaço da nuvem e alguém terminar a edição para você. E todas as pessoas que estarem dentro desse mesmo espaço terem acesso ao kit da marca e terem acesso a tudo que você está fazendo. Então, isso sim é possível, mas precisa ter as duas contas. Mas As duas precisam estar com a assinatura ativa, né? Se você usar algum recurso pró na edição do seu vídeo, a outra pessoa que pegar precisa ter esses recursos abertos, senão ela não vai conseguir terminar de editar ou não vai conseguir exportar. Mas sim, é possível. Você coloca o projeto ali dentro e várias pessoas conseguem mexer nela ao mesmo tempo. Bom dia, Ana. Bom dia. Você fala isso. Obrigada, foi incrível. Eu acho que se você vendesse um curso agora no final, eu super compraria. Olha só. Acho que a audiência toda. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário. Eu sempre editei no modo raiz ali, eu não conhecia os modelos e eu só queria compartilhar que eu acabei descobrindo os modelos porque meu filho se grava e ele começou... Eu limitei o YouTube dele, então ele tem pouco acesso a ferramentas de... Limitei o YouTube, limitei o Snapchat. E ele começou a usar o CapCut como forma de entretenimento com os modelos. E eu falei, meu Deus, como essa criança está editando esses vídeos tão perfeitos? E aí eu fui olhar e eram os modelos, então foi assim que eu descobri, só para compartilhar. Muito bom, isso acontece muito. A criança tem 6 anos, by the way. Meu Deus. Próximo. Oi, Ana, bom dia. Bom Parabéns dia. pela palestra. Obrigada. Sou Valdez do Viagens pelo Mundo. A minha dúvida é no caso do editor novo que o Instagram vai lançar agora. E a minha preocupação é como que vai ser... Provavelmente, não sei, né? A gente não sabe se vai ter alguma limitação da gente editar o vídeo no CapCut, subir para o Instagram e eles forçarem a gente a usar o editor deles para ter uma redução de alcance e alguma coisa do tipo. Não sei se você tem alguma coisa que tem em vista disso, alguma preocupação para compartilhar. Eu vou falar de forma muito pessoal, tá? Porque a gente, de fato, não sabe nada sobre esse app, como ele está em pré-venda, pré-download, sei lá. Não foi liberado de fato, a gente não tem nenhuma informação sobre ele, do que de fato vai ser e como que vai ser. Mas, pessoalmente, eu acho muito difícil que eles limitem dessa forma como você está falando. Tipo, porque editou no CapCut e subiu no Instagram, a gente vai diminuir alcance ou qualquer coisa do tipo. Acho muito difícil que isso aconteça. Eu acho que só aquela coisa que sempre aconteceu e em todas as redes, que se tiver a marca d'água, aí sim. Aí não pode ter, mas isso é hoje desde sempre, até mesmo no TikTok. Se você postar no TikTok com a marca d'água do CapCut, porque ele não reconhece que é do CapCut, ele reconhece que é uma marca d'água, usou alguma coisa de fora. Aí sim pode ser que diminua um pouco o alcance, isso em todas as redes. Nenhuma delas gostam de marca d'água. Mas não acho... Eu sinceramente, não estou preocupada com isso. Não acho que eles vão fazer algum tipo de restrição nesse sentido, não. Oi, meu nome é Mariana, do blog Já Visto. Na verdade, eu já tinha visto o kit da marca, mas eu tenho mais facilidade de achar ele no desktop do que no celular. Não sei porquê, coisinha minha. Mas eu tenho uma dificuldade de preparar o meu kit da marca. Vocês têm um tutorialzinho, um linkzinho para dar para a amiguinha? Não tenho, mas é uma boa para a gente fazer. Vou preparar isso e daí eu mando o link para vocês. Fechado? Sim, por favor. Muito obrigada.